A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Irmãos, eu vou analisar esse vídeo que está viralizando aí nas redes sociais e me mandaram para poder analisar. Essa CCBiana, uma ativista, uma militante da causa CCBiana. E você vai ver esse vídeo, nós vamos analisar. Primeiro eu vou deixar rodar esse vídeo. Você vai ver dentro deste vídeo, na primeira parte, até 1 minuto e 30, ela coloca coisas que aconteceu na vida dela. Tudo isso para defender a CCB. Coisas que aconteceu na vida dela, que eu não duvido que tenha acontecido, né? Coisa que aconteceu na família dela, irmão e esposo. E depois ela começa a fazer a sua defesa à congregação. Bom, quando ela faz esse discurso colocando coisas maravilhosas que ela diz que aconteceu na vida da família dela, e logo em seguida ela faz apelo em defesa da CCB, é óbvio que ela está reputando tudo isso que aconteceu à congregação. Que a congregação é um Deus para eles. É um Deus, é algo que está acima de qualquer suspeita. Só mesmo Deus está acima de qualquer suspeita. Então eu vou rodar esse áudio para vocês ouvirem e vocês verem como eles estão apelando. A congregação está em pleno desespero. Você vai ver esse vídeo aqui dessa senhora que ela está fazendo essa defesa. Chegou aqui para mim também outro vídeo que é praticamente uma propaganda publicitária pedindo para as pessoas congregarem nas congregações. Sim, você vai ver um vídeo de entrando numa igreja, filmando, dizendo como ela é bela, aqui o povo é assim assado, e depois fala, vá congregar em uma congregação próxima a você e assim por diante, igual é feito uma propaganda. Então nós vamos analisar aqui e vamos fazer os nossos comentários, ok? Já adianto que vejo nesse vídeo, pelo que eu já assisti, que essa senhora é uma militante da Congregação Cristã no Brasil. Ela não está fazendo esse vídeo para o reino de Deus. Esse vídeo nem sequer menciona o nome de Jesus Cristo, absolutamente em momento algum. O que ela está fazendo aqui é defendendo a placa da sua instituição e querendo atribuir à Congregação Cristã no Brasil alguma coisa de maravilhosa que possa ter acontecido na vida dela, que aliás também é digno de análise, ok? Vamos lá, segue aí. Querido amigo, o vídeo já volta. Só vou dar um recado aqui rapidinho de 10 segundos. Estaremos congregados agora no dia 27 de abril em Campinas, na rua Vitório Moscardi 150. O culto será às 10 horas da manhã em um templo que Deus preparou ali. Venha congregar conosco. Venha fazer parte desse grupo, desses irmãos que estão ali apenas para adorar a Deus. Se você tem um instrumento, traga o seu instrumento, venha louvar a Deus com todo o seu amor e com toda a sua alegria. Será agora, dia 27 de abril, em Campinas, na rua Vitório Moscardi 150. Dito isso, segue o vídeo. Vamos lá, segue aí. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi anunciarem Jesus Cristo e a salvação de alma para o meu irmão dentro de um presídio. Porque sim, existe evangelização dentro dos presídios. Eu vi trocarem todos os dentes do meu irmão, que já não tinha mais dente porque ele era usuário de crack. Eu vi a minha casa durante a pandemia ser suprida pela obra da piedade, por misericórdia de Deus, com compra e com o valor do meu aluguel. Eu vi minhas filhas cantando o Cordeirinho e Deus preparando trabalho, faculdade, casamento. Eu vi minhas 3 filhas com toda a preparação de Deus para o casamento. Eu vi preparação de vestidos de noiva por irmãs que cortam, fecham, bordam e não ganham 1 centavo por isso. Obra do amor, obra da misericórdia. Eu vi também o meu esposo ficando cego por 10 dias e uma irmandade e o ministério todo preocupados, fazendo o possível e o impossível, orando, visitando meu esposo, mandando mensagem, passando com a gente, até Deus fazer a obra e o milagre de devolver a visão dele. Eu vi também o que estão falando, os que estão virando as costas
os que estão saindo e apedrejando, caluniando, mentindo, ofendendo, dividindo. Mas Deus também está vendo. E o que vocês precisam lembrar é que nós somos o povo do glória. Não deixe esse barulho do inferno abater a tua fé, te fazer ter vergonha da instituição que você está, que Deus te colocou. Não deixe. Estavam entre nós, mas não era dos nossos. O Senhor está passando com a peneira. O que é palha vai voar. E esse vídeo vai ter os comentários fechados, porque esse vídeo não é para ter engajamento. É para falar para você, meu irmão e minha irmã, a peneira está passando. Quem é palha vai voar. Não se abata. Não se abata. Lembre-se de todas as obras que você viu, que você apalpou, que você presenciou e que Deus fez com você lá dentro. A paz de Deus. Um discurso bem militante, né? Ou seja, muita coisa incongruente aí que a gente tem que carece uma observação e um comentário. Eu já começo pelo final falando que viu muitas obras e muito não sei o que lá, mas isso aí não quer dizer nada, tá? Porque a igreja aqui, ó, tá perto da minha casa, aqui, a Aparecida do Norte, tem muito mais milagre do que a congregação que está no Brasil. E aí, como é que você explica isso? Lá tem uma sala de milagre, lá tem uma sala, pessoas que chegaram lá de muletas e de alguma forma foram curadas. Então lá tem uma sala cheia de muleta, prótese de perna, de braço, tem um punhado de coisa lá. Como vocês explicam isso? Inclusive, os homens que ficaram de fora, os condenados, homens que estavam na frente do povo, está escrito em Mateus capítulo 7, se eu não estiver enganado, versículo 22, eles vão dizer: Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dar a seguinte resposta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, meu querido, eu acho que a ideia de milagre, para você traçar uma linha para poder dizer que aqui é a obra de Deus, isso é refutável pela própria Bíblia. Jesus está querendo dizer com isso que milagre não é causa para você olhar e falar: aqui é um lugar cristão ou evangélico, ou aqui prega Jesus Cristo, eu vou ficar. Não quer dizer nada. Tem milagre que acontece na vida de pessoas que nem igreja estão, nenhum lugar estão. Então, por esse ponto já começa ruim, ok? Então, não adianta dizer: eu recebi um milagre lá, então Deus está lá, eu vou ficar lá. Uma tremenda de uma bobagem isso aí. Agora eu vou voltar ao áudio dela. Irmãos, até 1 minuto e 30, 1 minuto e meio, ela fala quase que chorando, que, né, algumas coisas, e isso também merece uma análise. Vamos lá, eu vou soltar e vamos fazer os nossos comentários. Segue aí. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi anunciarem Jesus Cristo e a salvação de alma para o meu irmão dentro de um presídio. Primeiro ponto. Ela diz que viu anunciar a salvação de alma de Jesus Cristo para o irmão dela dentro de um presídio. Bom, em primeiro lugar, você observa que eles estão falando de Jesus Cristo agora por conta da crítica. Quem é da CCB sabe que esse nome nem é lembrado lá. Segundo lugar, o problema não é vocês dizerem sobre salvação. Ah, vai ter uma salvação aí, você tem que crer para você ser salvo. Não. O problema e a heresia na CCB é como que essa salvação vai se dar. Como que ela vai acontecer. Como assim? As escrituras dizem que somos salvos unicamente pela fé e não vem das obras a salvação. Congregação Cristã no Brasil diz que você é salvo por obra, ou seja, uma gritante contradição bíblica. Tá? Então, o argumento que ela trouxe aqui é pífio, porque nem sequer consegue dar uma explicação às pessoas que criticam a CCB, ok? Então, falar que vai em presídio, anunciar a salvação, isso não explica nada. A pergunta que eu faço para essa senhora é: como que a CCB explica que se dá essa salvação? A senhora acredita que a senhora é salvo por suas obras?
É isso que a senhora acredita? Se disser que sim, a senhora é uma CCBana e tá tudo certo para a senhora. Infelizmente, está acreditando numa heresia. Se disser que não, não, eu acredito em salvação por graça, apenas por graça, que isso é uma coisa nova na CCB, então você vai jogar no lixo muita coisa que a CCB ensina, tá? Principalmente até a ideia do funeral para quem foi santo, né? Para quem guardou as boas obras, aquilo tudo já jogado no lixo, então vocês estão em uma encruzilhada, um caminho sem saída, certo? Vamos ver o restante aqui. Vai ficar melhor quando chegar na parte da militância, né? Aí pronto, aí lascou de vez. Mas vamos ouvir até a parte onde ela tá meio chorosa e falando de coisas que aconteceu na vida dela, já dá para refutar. A parte da militância, então, aí piora. Vamos ouvir. Porque sim, existe evangelização dentro dos presídios. Outro ponto. Tá, você falou que existe evangelização, mas para mim e para quem me acompanha sabe que vocês não sabem nem o que é evangelização. Você tem que entender, irmão, a CCB usa muito mensagens figurada, ou seja, mensagem subliminar. Tá? Por isso que eu faço esse papel nesse canal. Para eles, evangelho é falar da congregação cristã no Brasil. Então, na cabeça dessa senhora, existe a evangelização, ele vai lá no presídio e prega para aquelas pessoas que a congregação é o caminho que leva para o céu, é a verdade. A congregação é a única igreja verdadeira. Isso que é evangelização, tá, gente? Então, dizer que tem evangelização, isso não quer dizer nada, porque na cabeça do CCBano, evangelização não é falar que Jesus é o único salvador, o único meio de salvação, tá? Então, é por isso, gente, a necessidade de ter alguém como nós aqui, um ex-CCB, para analisar esses vídeos. Outra pessoa de outra igreja que assistir isso aqui vai falar, meu Deus, que maravilha, olha, mas ele não sabe que por trás dessas palavras, só quem foi da CCB ou quem é da CCB vai entender de fato o que ela está falando. Tá bom? Vamos ouvir. Eu vi trocarem todos os dentes do meu irmão, que já não tinha mais dente porque ele era usuário de crack. Primeiro ponto. Trocarem. Quem trocou? Foi a congregação? Ou foi o povo? Ou os irmãos? Porque que tem gente boa lá, a gente não nega isso. Tem gente honesta, tem gente boa, tem gente caridosa. Mas entenda uma coisa, minha senhora. Caridade não leva ninguém ao céu. Eu acredito que você ouviu muito na CCB que a caridade é o dom que vai te levar ao céu. Você sabe que isso é uma baita de uma heresia. E quando alguém prega isso lá dentro, vocês estão jogando Jesus da cruz no chão. Vocês estão desprezando ele e jogando ele no mato. Porque caridade não leva ninguém para o céu. A não ser a caridade que está em Jesus. Ele é a própria caridade e a obra de caridade dele, morrer na cruz por nós, é que nos leva ao céu, tá? Primeiro ponto. Segundo lugar, esse negócio de tentar validar a CCB através de boas ações humanas, gente, vocês estão anos-luz longe de igrejas que têm 1000 vezes mais obras de caridade do que a própria congregação cristã no Brasil. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Os espíritas, que acreditam que eles têm que vir a essa terra fazer coisas boas para se redimir. Eles têm muita obra 1000 vezes melhor do que vocês. Eles fundam coisas que ajudam a sociedade, né? Como lar de idosos, creche, todas essas coisas. São espíritas que vão lá e criam aquelas coisas para trazer um benefício à sociedade. Eu pergunto para a senhora, qual é a coisa, o equipamento ou alguma coisa que a CCB criou para dar retorno em benefício à sociedade? Fala para mim, minha senhora, se a senhora consegue falar. Alguma coisa. Eu não estou falando uma casa de apoio em Barretos, aonde atende só membro da CCB e membro que tiver carta de bom testemunho, hein? Então não é qualquer um. Tá? Isso aí não conta. A gente quer saber o que a CCB dá de retorno para a sociedade em troca de todo o imposto que não pagam. Segundo lugar, a Igreja Católica, meu Deus, vocês não são nem um trisquinho do que a Igreja Católica faz para a população em geral, ou seja, a sociedade em geral. Eu vou só falar aqui da minha região. Aqui em Aparecida, como eu já falei sobre isso hoje, aqui em Aparecida tem a Igreja Católica aqui de Aparecida. Todo mundo conhece e sabe muito bem.
A matriz ali, a catedral, ela doa para a Santa Casa de Misericórdia 300 mil reais por mês. Isso em 2020, quando eu apurei e fui saber. 2020 agora deve estar em muito mais, né? Se não tiver o dobro, tá? 300 mil reais. Me fala aí quando que a congregação doou 1 centavo para alguma Santa Casa de Misericórdia ou algum hospital. Quando? Ou seja, vocês tentam usar um argumento onde vocês não é exemplo em nada. Em absolutamente nada. Você está entendendo? Então, esse argumento de que faz, tem mais que fazer e faz pouco ainda, não faz o suficiente. Tá? Porque o que a CCB deixa de recolher em impostos e o que ela devolve à sociedade é pífio, não existe. É simplesmente uma vergonha. Vamos ouvir, presta atenção. Eu vi a minha casa durante a pandemia ser suprida pela obra da piedade, por misericórdia de Deus. Aí é outro ponto, senhora. Fico feliz que a senhora conseguiu comer, foi bem atendida, mas eu conheço muita gente que não foi suprida a necessidade, tá? Muita gente. Inclusive eu vou falar de casos aqui que apareceu aqui no YouTube, ou seja, um caso verídico, um fato. A Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, lá da Síria, estava pegando comida no lixo, tá? O cooperador de lá e o povo fizeram um vídeo pedindo ajuda, pedindo oração, que estavam passando necessidades. E a Congregação Cristã no Brasil, o que ela fez? Ela abandonou aquele povo, tá? Simplesmente riscou a Síria do relatório. Removeram. Ou seja, não é... Aí eles falam que a divergência com o cooperador... porque você tem divergência com uma pessoa do ministério, vocês arrancam toda a Irmandade? Por que arrancaram toda a Irmandade? Porque se fosse aqui no Brasil, uma igreja que tem coleta e que dá retorno, eles tiram só o cooperador e colocam outro. Vocês sabem que isso acontece aqui. Mas lá na Síria, não. Lá, eles removeram do relatório. Não tem mais lá no relatório. O povo ficou, não sei como é que está hoje, abandonado. Ok? Então, eu acho que não é suficiente para validar esse trabalho da CCB. Visto que tem aqui no canal confissão do ancião presidente dizendo que desviavam dinheiro da coleta para a obra da piedade para usar esse dinheiro em construção. Um absurdo, senhora. Então, nós temos muita propriedade no que a gente fala aqui, tanto no conhecimento que temos na Congregação Cristã no Brasil, quanto na parte dessas provas, porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu só estou citando fatos que são provados. Aqui no meu próprio canal tem os vídeos. Vamos ouvir. Com compra e com o valor do meu aluguel. Eu vi minhas filhas cantando o Cordeirinho e Deus preparando trabalho, faculdade, casamento. Minha senhora, na igreja, outras seitas, Adventista, Testemunho de Jeová, Mórmon, Maranata, todas essas igrejas tem muitas pessoas lá, tem moças que estudam, crescem, casam, faz faculdade e tem família. E o que isso quer dizer sobre o evangelho? Você fala pelo seu discurso, eu teria que imaginar que o Brasil todo é uma derrocada. Ou seja, nenhuma moça consegue trabalhar, se formar, fazer faculdade e casar. E de repente, isso acontece só dentro da CCB. É o único lugar onde as moças crescem, casam, se formam. E aí eu ia falar, poxa vida, lá é diferente mesmo. Lá tem Deus. Vocês falam de um modo como se isso fosse algo assim que só tem na CCB. Tem gente em outras igrejas com reputação idônea e ilibada como homens, né, que amam a Deus e que servem a Ele em seu evangelho. E você quer simplesmente tá tentando insinuar que isso é algo que só acontece na CCB. Eu não estou dizendo que ela está falando isso. Eu estou falando que isso dá a entender, tá? Isso dá a entender. Ou seja, nada disso quer dizer o que valida a congregação. Isso não valida a CCB em nada. Tá? Vamos ouvir aqui. Aliás, todas as seitas são todas bem organizadas.
todas as seitas, o povo lá dentro ama a seita, eles ajudam os seitários entre eles vão pra lá, eles vão pra cá, eles fazem tudo do melhor, do bom e do melhor. É assim que toda seita funciona. Vocês estão entendendo? Então não quer dizer a CCB mais uma. Você vai ver, esse povo é esforçado, eles amam a CCB, eles fazem tudo pela CCB, né? Eles é capaz de dar a vida pela CCB. Vamos ver. Eu vi minhas 3 filhas com toda a preparação de Deus para o casamento. Eu vi. Toda a preparação de Deus, irmão, significa, para quem não é da CCB, é que o povo da CCB foi lá e fez coisa para eles, tá? O povo se ajuntou, um comprou uns quitutes, o outro comprou uns docinhos, o outro deu o terno, o outro deu o vestido de noiva. Isso para eles é a preparação de Deus, tá? Então a gente tem que explicar aí, porque quem não tá na CCB acha que foi Deus que fez aparecer lá no quarto deles as coisas. Não, isso aí é o próprio povo, tá? Que eles se ajudam. E eles ajudam aqueles CCBanos que são mais fanáticos. Esses é os que são mais propensos a receber ajuda. Se ele vê que você é um devoto extremo da denominação, eles vão te ajudar. Se eles perceber que você levanta alguma dúvida, alguma suspeita sobre a santa, você vai ficar na mão, tá? Vamos ouvir. Vi preparação de vestidos de noiva por irmãs que cortam, fecham, bordam e não ganham 1 centavo por isso. Exatamente. Muita gente trabalhando de graça na CCB porque acha que estão servindo a Deus. Entenda aí, ela mesma está confessando aqui. A congregação ensinou salvação por obra. E o que isso acontece? Quando eles acreditam na tal salvação por obra, então eles começam a fazer coisas para a CCB. Porque na cabeça dele, veja como é uma coisa ligada na outra. A CCB é a obra de Deus. Logo, eu tenho que ter a obra para ser salvo. Então, o que ele entende? Que ele tem que trabalhar para a CCB. Então essa massa de gente está trabalhando de graça, tá? Porque acredita que isso é necessário para ele ir ao céu. Ou seja, o sacrifício de Jesus é completamente minimizado. Ou seja, ele não tem mais aquele impacto suficiente na vida dessas pessoas. E essas pessoas não percebem que esse tipo de ensinamento está gerando neles um sentimento de prepotência e arrogância. Porque quando o cristão da CCB, ele acreditando nisso, ele consegue executar algumas obras dessas, ou seja, ele ajuda, ele faz, e ao mesmo tempo ele não bebe, ele não fuma, ele não falta na igreja, e isso vai gerando nele um sentimento de superioridade aos demais que não consegue acompanhá-lo. Vocês estão entendendo? Não consegue ficar no mesmo nível que ele. E isso acaba gerando gente soberba, tá? E é o que mais tem na congregação cristã no Brasil. Certo? Vamos ver. Obra do amor, obra da misericórdia. Obra do amor, irmão, é a obra de amar a CCB. O amor pela denominação. Você observa que nós já estamos aqui em 1 minuto e 5. O vídeo todo tem 2 minutos e 52, quase 3 minutos, né? E essa senhora praticamente não sabe falar do evangelho. Ela não fala de arrependimento, ela não fala de pecado, ela não fala que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, ela não fala. Vamos ver. Eu vi também o meu esposo ficando cego por 10 dias e uma irmandade e o ministério todo preocupados, fazendo o possível, o impossível, orando, visitando meu esposo, mandando mensagem. Isso tem em outros lugares, querida. Bastante lugar, as pessoas se preocupam. Até no grupo de futebol, as pessoas se preocupam. Se o camarada não vai, eles já ficam preocupados. Eles perguntam. Tem em todo lugar isso aí, tá? Tem em todo lugar. A diferença da CCB para as outras é que é o seguinte: as outras também eles se preocupam, muito mais até, tá? Eu conheço igreja onde o pastor vai na casa de todos os seus membros, pelo menos uma vez por ano ele visita essas pessoas. Congregação, você não tem isso, tá? Você não tem isso. Lá, ministério é tribuna só. Então lá, além de ter isso que você está falando, ainda tem evangelho. Ai, que maravilha! Ainda de ter um povo zeloso e de boas obras e que se preocupa com você, lá você ainda tem o ministério que prega evangelho. Evangelho verdadeiro, não falso, que prega a congregação. Tá? Então, tudo isso aqui, gente,
está mascarando o falso evangelho da congregação cristã no Brasil. Como eu estou apontando aqui, ó, em cada fala dela. E você que era da CCB ou que é da CCB, você sabe se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Você sabe disso, se eu estou aumentando ou não. Você sabe disso, meu querido. Ok? Então, eu não estou falando para leigo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para você que conhece a CCB, né? Vamos ouvir. Passando com a gente até Deus fazer a obra e o milagre de devolver a visão dele. Eu vi também. Aí, pronto. Agora começou. Agora vem a militância braba. Olha aí. Eu vi também. Olha lá. O que estão falando. Os que estão virando as costas. Os que estão saindo e apedrejando, caluniando, mentindo, ofendendo, dividindo. Esse negócio de mentir, caluniar, difamar, mentir, é óbvio que nós somos contra e tá tudo errado e ninguém pode fazer isso. Que inclusive, quem mais faz essas coisas são os defensores da sua igreja, tá? É só entrar aqui no nosso canal aqui, eu posso colocar prints aqui para vocês verem dessas pessoas que defendem a CCB, querendo minha morte, desejando tudo de mal para minha vida, profetizando desgraça na minha vida, me xingando, me humilhando, você mais vai ver aqui, tá? E aí no finalzinho ela fala, causando divisão. Nós não estamos causando divisão, querida, e eu vou te provar isso, tá? Quem está causando divisão em vocês é o evangelho, a verdade. E por quê? Porque o evangelho foi criado para causar divisão? Não. É porque na tua igreja está cheio de engano e de mentira. Então, quando o evangelho chega, o engano e a mentira tem que se dividir, tem que sair. Por isso que causa divisão, tá? E não sou eu. E isso é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se você está atribuindo que acontecer divisão é maligno, é do mal, então como é que você explica Jesus Cristo dizendo que aonde chegasse a sua palavra, haveria divisão e separação? Como você explica isso? Lembra, irmão, está escrito em Lucas, capítulo 12, no versículo 52 e versículo 53. De agora em diante, haverá 5 em uma família, divididos um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. E estarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Como que a senhora explica isso? Isso está errado? Então a senhora está contra a profecia de Jesus Cristo? Foi ele que falou. Então, se está acontecendo essa divisão e que é bíblica e ela é profética, ela só acontece porque a mentira está dentro do ambiente onde está acontecendo a divisão. Porque se a verdade e o evangelho chegar na casa de alguém que fala a verdade, se chegar na casa de alguém que está pregando a verdade, né, que não estão na mentira, não haverá divisão alguma. Logo, o problema não é o evangelho. O problema é a mentira que vocês alimentam. Vamos ver aqui, ó. Mas Deus também está vendo. E o que vocês precisam lembrar... Graças a Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus está vendo. Agora fica vendo. O que vocês têm que lembrar? É que nós somos o povo do glória. E daí? O que tem a ver? Irmãos, está acontecendo divisão, mas vocês têm que lembrar que nós somos o povo do glória. Da onde vocês tiraram isso? Né? O que tem a ver ser povo do glória com as bobagens que é falada na CCB? É até pior você falar que é um povo que dá glória para tanta enganação, para tanta heresia. Tá? Vamos ouvir o restante. Não deixe esse barulho do inferno abater a tua fé, te fazer ter vergonha. Gente, lembra que abater a fé da pessoa, ela não se refere à fé na palavra de Deus, que é as Escrituras, nem fé em Jesus Cristo. É fé na CCB. Esse discurso todo é para defender a CCB. Ela não está defendendo o evangelho, não está falando do reino, nada. Isso aqui é um discurso de uma pessoa defendendo a placa de uma igreja. É isso. Vamos ver. Da instituição que você está,
que Deus te colocou. Não deixe. Deus te colocou. Como sabe que Deus colocou alguém lá dentro? Como sabe disso, gente? Ouça. Estavam entre nós, mas não era dos nossos. Olha aí. Oh, meu pai do céu, é uma tremenda de uma bobagem. Isso aí, o Brasil inteiro. Isso, a primeira vez que falaram isso aí, que eu acredito que talvez tenha sido a primeira vez, foi quando Samuel Trevisan saiu. Quando João está falando isso, minha filha, ele está falando sobre evangelho. Qualquer um que não esteja no evangelho, dá as costas para Jesus Cristo, ele está querendo dizer, essa pessoa nunca amou Jesus de verdade. Porque quem ama Jesus Cristo não abandona. Então, quando a pessoa abandona, ele está falando, estava conosco, mas nunca foi de nós. Ou seja, nunca amou a Cristo. Isso tem nada a ver com a placa da sua igreja. Tá? Vocês falam também de uma bobagem. João está falando isso, ele está combatendo apóstatas da fé. Quem são apóstatas? São pessoas que abandonam a fé em Jesus e vão embora. Então, quando a pessoa não crer em Deus e não crer em Jesus, porque ele se entristece em uma igreja, aí ele se afasta, e a partir de então, ele não crê mais em Deus e nem crê mais em Jesus, isso significa, na verdade, que ele nunca creu em Deus, nunca creu em Jesus. Porque uma vez que você crê nele de verdade, você nunca mais deixa de crer. É impossível. Então isso é mais um versículo bíblico tirado do seu contexto que vocês usam para defender a denominação da congregação que está no Brasil. Vamos ver. O Senhor está passando com a peneira, o que é palha. Olha, o jargão CCB, o que é palha vai voar. Isso, eles inventaram esse negócio de o Senhor estar passando a peneira. Isso aí é uma coisa inventada dentro da CCB, tá? Para justificar que quem está saindo, gente, é Deus que está tirando. Então, minha senhora, eu vou te fazer uma pergunta. Se a senhora está falando a verdade e acredita no que está dizendo, por que está preocupado com quem está saindo? Se quem está saindo é palha, se quem está saindo é porque Deus não quer, por que você fez esse vídeo então? Por que a senhora fez esse bendito desse vídeo, se a senhora está dizendo que o que é de Deus fica e o que não é vai embora? Eu não entendo, isso é incongruente, sabe? Tem uma incoerência muito grande no que a senhora está falando. Você está entendendo, irmão? Esse jargão que a CCB inventa, de que o que é palha vai voar, Deus está passando a peneira, se eles acreditassem nisso, não, isso é uma frase só para pôr medo nas pessoas, tá? Porque se eles acreditassem de verdade, eles estariam super tranquilos. Aliás, eles estariam felizes. Meu Deus, estou feliz porque Deus está levando as pessoas que não prestam embora. Mas não, estão apavorados, estão fazendo vídeo, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas ficarem na CCB. Então, logo você vê que o que essa pessoa está falando, na verdade, não passa de pura bravata. Falando da boca para fora. Não acredita nem nos jargões que eles inventam. Porque não tem nexo você falar que é Deus que está tirando as pessoas e você está aqui preocupada pedindo para elas ficar. Faz algum sentido? Ou seja, vai voar. E esse vídeo vai ter os comentários fechados, porque esse vídeo não é para ter engajamento. É para falar para você, meu irmão e minha irmã, a peneira está passando. Eita, nós, agora ela tá botando medo em todo mundo. Isso é para falar para você. Deus está passando a peneira. Ou seja, né? Toma cuidado, hein? Se você sair é porque Deus te tirou. Não faz sentido nenhum. Se é Deus que está tirando, por que estão preocupados? Quem é palha vai voar. Não se abata. Não se abata. Lembre-se. Olha aí, hein? Vou falar para vocês que é da CCB. Você que é CCB fanático, tá? Você que é mãe e pai daquela pessoa que acordou e saiu, ela tá dizendo que o teu filho é palha, que Deus jogou para fora, que o teu esposo é palha, ou que a tua esposa é palha. Olha a confusão que cria, né? Ou seja, esse tipo de vídeo, quando eles usam esses jargões acabam machucando eles mesmos, mas eles precisam usar esse jargão para pôr medo em quem tá lá dentro, ou seja, medo nele, ó, não queira sair daqui, porque se você sair daqui é porque Deus te colocou para fora. E como fica os familiares dessas pessoas que saíram? Eles são tudo palha? Explica aí, senhora, né? O seu parente, eu não sei se a senhora tem parente que saiu da igreja, amigos, né? Pessoas, porque vocês oram para eles voltar?
porque não deveria. Se foi Deus que tirou, como vocês estão pedindo para ele voltar? Sabe? Não faz sentido nenhum essa narração desse povo. Vamos terminar de ouvir. De todas as obras que você viu, que você apalpou, que você presenciou e que Deus fez com você lá dentro. A paz de Deus. As obras que Deus fez ou que eles acham que Deus fez, né? Simples assim. Tanta profecia em cada culto, e quando você vai ver a testemunhança, você não vê nada daquilo se cumprir. É de quilo profecia por culto, por cada culto, e nada se cumpre. Mas eles andam com esse discurso de pé, dizendo que Deus fez tanta coisa na sua vida. É tanta coisa, e ninguém tem nada para testemunhar lá ou para falar. Brincadeira, né? Tá aí, irmãos. Isso aqui é um discurso militante. A prova do desespero CCBano. Depois eu vou colocar um vídeo aqui que é praticamente uma peça publicitária vendendo os cultos da CCB, pedindo para que as pessoas frequentem o culto, tá? Lamento, minha senhora, mas esse seu discurso é muito fraco, muito, sabe, não passa por uma análise crítica de tanto vício que tem aí, vício teológico, jargões, contradições, sabe? Só esse vídeo só vai funcionar na cabeça de um CCBano, porque quem já acordou não cai nesse papo furado mais. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.